Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Nós vamos, no dia de hoje, mais uma vez, estarmos estudando sobre a nossa disciplina de Cristologia, e certamente vai ser um momento muito importante de aprendizado acerca dessa disciplina tão importante para as nossas vidas. Nós vamos finalizar aquela última parte que eu disse aos irmãos que faltou na nossa aula, que eu disse que daria mais ou menos uns 3 minutos, que é justamente a aula onde nós falamos apenas um breve comentário acerca da unidade das naturezas, tá? Na teologia, ela é conhecida como a unipersonalidade, tá bom? Então, ela é conhecida como a unipersonalidade de Cristo. E, certamente, quando falamos da unipersonalidade de Cristo, nós estamos dizendo com isso, irmãos, nós estamos dizendo com isso que atribuímos a Cristo, tá? Falar da unipersonalidade é que nós atribuímos a Cristo uma integridade, não somente uma integridade natural, mas também uma integridade moral, que é o comentário que eu faço aqui nesse texto, ou perfeição moral, isto é, impecabilidade. Significa não apenas que Cristo pôde evitar o pecado, que de fato evitou, mas também que lhe era impossível pecar, justamente devido à sua ligação ou a ligação das suas duas naturezas. Uma vez, portanto, que há as duas naturezas do Redentor, era impossível, porque é importante ressaltar que Cristo, ele assumiu a natureza humana, mas sem pecado. Ele não assume os pecados, no sentido de que ele se torna pecador. Não, isso não acontece. Tá? Isso não acontece. Ele assume a sua natureza, assume a natureza humana, conforme nós já vimos quando falamos da natureza divina e humana de Jesus Cristo, tá bom? Então, apenas um breve comentário sobre essa unidade das duas naturezas, que significa isso, não apenas que Cristo pôde evitar o pecado, mas também que lhe era impossível pecar devido à unidade das duas naturezas. Agora, o aspecto que a gente precisa dar continuidade à nossa aula é justamente acerca da necessidade das duas naturezas. A pergunta era de fato necessário para que houvesse salvação? Era realmente necessário a Cristo ter as duas naturezas? Ou apenas a natureza divina, como ele sempre foi divino, apenas a natureza divina era suficiente para que ele pudesse, então, ser o nosso representante? Bom, aí nós precisamos retornar agora para responder essa pergunta, obviamente, nós precisamos retornar ao Éden, retornar ao início de todas as coisas, especialmente quando o homem foi posto no jardim do Éden, em perfeição, humano. O mesmo, então, tinha, e eu falei uma vez numa aula de teontologia, a doutrina do ser de Deus, que, usando uma expressão de Agostinho, né, que ele vai dizer que o homem tinha a possibilidade de pecar, mas não a necessidade de pecar. Ele tinha a possibilidade, sim, mas ele não tinha a necessidade de pecar devido à relação perfeita que ele tinha com o próprio Deus. Dessa forma, portanto, o homem peca. Então, desde que o homem pecou,
Era necessário, portanto, que o homem sofresse a penalidade decorrente do seu pecado. Adão era o nosso representante. E, naturalmente, portanto, o pagamento da pena envolvia, estudiosos vão dizer justamente isso, que envolvia sofrimento de corpo e de alma. Somente era necessário que somente o homem teria que sofrer a penalidade. Era necessário que Cristo, portanto, assumisse a natureza humana, e aí eu já estou respondendo, era realmente necessário? Sim, porque Cristo assumiu a natureza humana não somente com todas as suas propriedades essenciais, mas também com todas as suas debilidades e propriedades essenciais. Eu não estou dizendo pecado, tá? Não estou dizendo pecado, mas eu estou falando que Cristo experimentou as coisas próprias do homem, a tentação. Cristo teve fome. Nós vimos nós vamos ver a questão do processo de humilhação do Redentor e exaltação posteriormente, mas Cristo ele teve fome, ele teve sede, Cristo se cansou. Coisas próprias do homem, coisas próprias em decorrência da queda, o homem tem esse cansaço. Então, é nesse sentido que eu estou dizendo que era necessário que Cristo assumisse a natureza humana, não somente com todas as suas propriedades essenciais, mas também com todas as suas debilidades a que está sujeito à queda, a que está sujeita depois da queda. Ao mesmo tempo, era necessário que fosse, portanto, um homem sem pecado. Pois um homem que fosse ele próprio pecador e que estivesse privado da sua própria vida, certamente não poderia fazer expiação por outros. É por isso que o sacerdócio apontava para Cristo, porque apontava para aquele que era perfeito, porque o sacerdócio se mostrava ineficaz no sentido de que, antes de fazer um sacrifício pelas pessoas, o sacerdote primeiramente precisava fazer um sacrifício por si mesmo. E por quê? Porque o sacerdote era pecador. O sacerdote precisava confessar pecados. Nesse sentido, portanto, apontava para Cristo, sumo sacerdote. Nós vamos ver mais à frente quando falarmos dos ofícios de Cristo. Mas esse sacerdócio não era perfeito, mas apontava para aquele que seria perfeito. Nesse sentido, portanto, havia essa necessidade de que, primeiro, Cristo fosse homem para representar os homens. No entanto, era necessário que ele fosse divino. No plano de salvação, era, portanto, absolutamente essencial que o mediador fosse verdadeiramente Deus, pois era necessário que, primeiro, ele pudesse apresentar sacrifício de valor infinito e prestasse uma perfeita obediência à lei de Deus. Segundo, era necessário que ele pudesse sofrer a ira de Deus redentoramente, isto é, para livrar outros da maldição da lei. Terceiro, para que ele pudesse aplicar os frutos da sua obra consumada aos que aceitassem pela fé. O homem, com sua vida arruinada, ele não pôde, aliás, nem cumprir a pena do pecado, nem prestar perfeita obediência a Deus. Ele pôde sofrer a ira de Deus, e exceto pela graça redentora de Deus, esse homem Cristo só pôde sofrer essa ira redentora de Deus porque ele tinha as duas naturezas. Portanto,
o Redentor tinha que ser um verdadeiro homem para poder substituir homens. Porém, se Jesus fosse só homem, ele não poderia fazer o que veio fazer em nosso favor e em nosso lugar. Logo, o Salvador tinha que ser divino para apresentar um sacrifício de valor infinito. Alguns textos vão mostrar isso que eu estou dizendo aos irmãos. Primeiro, eu quero citar alguns textos que falam justamente dessa necessidade do mediador, aliás, da necessidade das duas naturezas. O primeiro texto que nós podemos destacar à luz do entendimento que o pagamento da pena envolvia sofrimento de corpo, de que era necessário que Cristo assumisse não somente a natureza humana com todas as suas debilidades, mas era necessário que ele fosse divino. Pelo menos eu tenho aqui 4 textos que eu vou citar, eu tenho aos irmãos, vai para os irmãos no slide, mas eu quero destacar 2 textos. O primeiro texto que eu quero destacar, obviamente, que é o texto de Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2, versículo 17 e 18. Eu peço aos irmãos que deem uma lida nesse texto. Hebreus, capítulo 2, verso 17 a 18, diz assim: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos homens, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Outro texto, mesmo na mesma carta, né, Hebreus capítulo 2, agora nós podemos ler, aliás, perdão, irmãos, Hebreus capítulo 4, nós podemos ler os versos 14 a 16, que diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, concebemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, veja o que ele diz, verso 15: não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, assim como nós, mas sem pecado, não cedeu ao pecado. Outro texto que eu quero destacar aos irmãos se encontra no Evangelho segundo narrou João, Evangelho de João, capítulo 17, que tem ali a oração sacerdotal do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 1 e 2, João capítulo 17, verso 1 e 2, vejamos então o que o próprio Senhor Jesus fala. Diz assim, a partir do verso 1 até o verso 2. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferistes autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Justamente para enfatizar essa última parte aqui. Só enfatizando, o Redentor tinha que ser um verdadeiro homem para poder substituir homens. Para poder substituir homens. Porém, se fosse só homem, não poderia fazer o que veio fazer, que foi um sacrifício de valor infinito. Tá? Então, era necessário a união das duas naturezas. Meus irmãos, esse tema, portanto, ele, na história da igreja, né, foi algo extremamente, nos primórdios, foi aceito tranquilamente, contudo, a partir do século 17 e 18, houve, portanto, um questionamento com relação a justamente a união das duas naturezas. De modo especial,
só voltando um pouco aqui na história, na primeira metade do século V, começou incipientemente controvérsias em relação a esse tema, tá? Em relação às duas naturezas de Cristo, a divina e a humana. E basicamente ali surgiu duas posições, tá? Surgiu duas posições que se manifestaram desde o início, representando essencialmente pelas escolas, conhecido como escolas célebres de interpretação bíblica, de Alexandria e de Antioquia. Por exemplo, os alexandrinos entendiam que o verbo uniu-se à carne, sendo Cristo encarnado uma pessoa plenamente integrada. Ele uniu-se à carne, houve uma fusão. Esse é o entendimento de Alexandria. Desse pensamento surge, portanto, duas posições que foram rejeitadas, que é o apolinarismo, que vem de Apolinário, tá? Que vai dizer que Jesus, na verdade, era uma combinação de uma alma racional divina e o corpo humano. Porém, os antioquianos, eles entendiam que Cristo tinha tanto uma plena natureza divina quanto uma plena natureza humana. Até aí tudo bem. O problema estava que eles tendiam a valorizar uma em detrimento da outra. E eles tinham a tendência de dividir em duas as pessoas de Cristo. Havia dois Cristo, tá? Havia dois Cristo. O grande defensor desse pensamento era Nestório, o patriarca de Constantinopla. E ele afirmava com tanta ênfase a distinção das duas naturezas que parecia ensinar que havia duas pessoas em Cristo. Tá bom? Havia duas pessoas em Cristo. Obviamente que esse tema, as duas naturezas do Redentor, nós vimos posteriormente, aí só fazendo uma correção, foi só a partir do século XVII, século XVIII, que isso se tornou um tema teológico. E esse tema teológico, como eu até tinha dito para os irmãos, quando nós falamos sobre as duas naturezas, começamos a falar sobre a natureza divina e humana, eu disse aos irmãos que esse tema, essa doutrina, como doutrina, ela foi inaugurada a partir do século XVIII, tá? A partir do século XVIII que ela foi inaugurada como debate na academia, debate na teologia, tá bom? Mas antes disso, já vinha essa discussão. Então, só para contextualizar aqui, as duas naturezas elas começam a ser discutidas a partir do quinto século. Ela se torna matéria de estudo teológico a partir do século XVIII. Mas já no século V já havia uma controvérsia acerca das duas naturezas de Cristo, tá? Das duas naturezas de Cristo. Daí é que surge o Concílio de Calcedônia. Mas antes do Concílio de Calcedônia, já tinha existido o Concílio de Éfeso, em 431, e o Concílio de Nicéia, se eu estou equivocado, 325. Esses concílios, eles estavam debatendo, estavam reunidos em torno desse tema, especialmente o concílio, os dois concílios, Éfeso e Calcedônia. A Nicéia vai debater mais acerca da Maria, da mãe de Jesus, mas Éfeso e Calcedônia vai debater as duas naturezas do Redentor. O concílio de Éfeso condena o pensamento apolinarista e condena Nestório também, o patriarca de Constantinopla.
justamente por considerar que sua posição era uma posição herética. Mas o assunto não foi resolvido. É só no concílio de Calcedônia, tá? Em 451, é que nós temos, portanto, ali não só a condenação formal dos antioquianos e apolinarismo, mas nós temos também uma definição cristológica acerca das duas naturezas do Redentor. E é essa definição cristológica que perdura até os dias de hoje. Que definição foi essa? Que definição é essa? Diz o seguinte: os teólogos de Calcedônia, eles estudando o assunto, reunidos em concílio, eles definem o seguinte: fiéis aos santos pais, todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e o mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade, perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, constando de alma racional e corpo, consubstancial ao Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade. Um só é o mesmo, Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar em duas naturezas, sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação. Então, essa foi a definição de Calcedônia, que deveria, então, essa decisão deveria, então, ser levada para as comunidades, para que eles fossem, então, instruídos sobre o que a Bíblia ensina sobre as duas naturezas do Redentor. Portanto, eu quero encerrar com esse texto e na próxima aula nós vamos, então, falar um pouco sobre... vamos começar, aliás, falar um pouquinho sobre os estados de Cristo, que é o estado de humilhação e exaltação. E aí eu vou começar nessa aula falando sobre a distinção entre um estado e uma condição, para que depois nós entremos nos estados de humilhação e exaltação, tá bom? Deus abençoe a vida dos irmãos. Qualquer dúvida pode me mandar um WhatsApp. Eu terei o maior prazer em responder aos irmãos. Deus abençoe.